Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Graças a Deus, mais um ano se inicia pela misericórdia do Senhor Jesus. Quero corrigir um erro que eu cometi semana passada a respeito do mudança de nomes, do nome de Jacó para Israel. Esse é o nome correto, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Saulo para Paulo, Isso foi algo realmente muito traumática, a conversão de Paulo, Ele teve que receber a visita de Ananias, Deus orou por ele, e a sua conversão ali mexeu com a cabeça dele, mexeu com seus valores, mexeu com tudo aquilo que ele acreditava. Mas hoje eu quero falar sobre a conversão de uma pessoa, de um outro homem. O nome dele é Cornélio. Ele não era judeu, ele não era fariseu, ele era uma pessoa comum como nós. Ele não tinha o hábito de frequentar as festas judaicas como os judeus, ele não tinha os hábitos judaicos quanto à alimentação, ele era como nós, é um gentil. Então Deus vai salvar esse homem, que para Deus é importante a vida desse homem. Deus monta uma estratégia para isso. E isso está registrado no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ver junto? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, ele era um homem que ofertava bastante e ele orava constantemente a Deus, ele tinha um coração piedoso, Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha, ele manda chamar Pedro, ele dá ordem aos homens, ele era um alto escalão do exército romano. E olha só, vamos ver o que diz o texto aqui na sequência. Este, hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, este dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Olha, ele contou a história da visão, do anjo para os seus soldados. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. E enquanto ele preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então veja, o Pedro, que nós conhecemos, o discípulo, ele orava todos os dias e num determinado momento ele começou a orar, mas ele sentiu fome. E o judeu, você sabe, eles não comem qualquer tipo de carne, porque na lei de Moisés, lá em Levítico, está lá relacionado aos animais que são imundos, que eles não podem comer, inclusive a carne de porco. E Deus coloca uma visão para Pedro sobre os animais, Ele faz aparecer ali animais até então imundos, e Deus fala para Pedro: mata esses animais e come. Você está com fome? Prepara uma refeição com esses animais. E Pedro responde: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, eu não vou comer isso não, porque isso é imundo. Então, o Pedro, ele tinha esse hábito, Ele tinha esse hábito judaico, Ele era um judeu, e o judeu não come essas carnes,
E a segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Ou seja, sou eu que digo aqui o que é imundo e o que não é imundo, Pedro. Se eu falei lá atrás que carne de porco era imunda, agora eu estou falando que não é mais, então você pode comer. E por 3 vezes, Deus falou, e o vaso tornou-se a recolher ao céu, e estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que o homem que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então, enquanto Pedro estava meio na dúvida de tudo aquilo que ele estava vendo, estava meio confuso, chegam os homens de Cornélio, e chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então veja, o Pedro, que estava meio confuso diante de tudo aquilo que ele estava presenciando, Deus ainda chega e fala: isso aí, você não duvida, porque foi eu que mandei esses homens. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Ou seja, Pedro ficou com medo, porque Roma perseguia, os cristãos. E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamassem à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então os soldados, eles dão testemunho da visão que eles estavam, que eles ouviram, de Cornélio, e eles estavam ali falando para Pedro o que aconteceu. Então, chamando-os para dentro, recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope, e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Nossa, o Cornélio juntou ali uma galera, E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha só, Pedro entendeu a visão. Deus tinha mostrado para Pedro, falou: para com esse negócio de não querer falar para quem não é judeu, Para de ter esse julgamento do que é imundo e o que não é imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha só o reconhecimento de Pedro. Ele está falando aqui em qualquer lugar, em qualquer nação, seja tribo, seja você muçulmano, para se converter, é claro. Seja você católico, seja você budista, seja você que não acredita em nada, a partir do momento que você começa a buscá-lo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus recebe, que é o que está acontecendo aqui, Vai haver uma conversão, uma transformação na vida de Cornélio. Versículo 36, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha só, Pedro estava pregando e o Espírito Santo veio e visitou todos ali. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado antes que também recebam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Olha só o que aconteceu aqui interessante. Eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas, né? O Espírito Santo de Deus já os visitou ali. E Pedro, ele faz esse trabalho bacana, né? Ele vai, ele prega e as pessoas se convertem ali. E isso é muito bacana. Você já teve algum tipo de preconceito, né, sobre classe social, sobre religião, etnia, cor de pele? Então aí está uma coisa que Pedro reconhece. Deus não faz acepção de pessoas, né? Bom, o que era um centurião? Centurião vem do nome 100, né? Ele era um oficial do exército romano e ele era encarregado de 100 soldados. Olha, tinha bastante gente que era subordinado a ele, né? Ele comandava a centúria romana em Cesareia. E ele era um homem piedoso, né? Ele temia a Deus. Interessante, né? Ele não andava junto com os judeus, ele não seguia nenhum tipo de religião na época, não era fariseu nem saduceu, mas ele era um homem temente a Deus e ele buscava o Senhor da sua forma em oração e ele sempre ajudava os outros através da caridade, né? E ele teve essa visão, né? Deus se revela para ele de uma forma maravilhosa. E mesmo atemorizado, Cornélio reconhece o que estava acontecendo, era algo divino, né? Assim como Deus apareceu para Samuel, lembra como nós estudamos lá atrás? Deus aparece para Cornélio. E a boa notícia é de que, em razão de sua piedade e suas orações, subiram até o céu. Cornélio, um oficial romano, tinha sede do Deus vivo e uma fé piedosa. Olha, isso é o que chama a atenção de Deus, né? Sede de Deus e uma fé piedosa. Ele era um homem que tinha o hábito de orar constantemente em oração. Em todos os lugares sempre haverá pessoas sedentas por Deus. Depois de orar na hora sexta, né, nós vimos que os animais apareceram lá para Pedro e um grande lençol com vários animais impuros foi o que realmente mudou a cabeça de Pedro, porque Deus precisava começar a trabalhar com isso na mente dos discípulos, porque eles só pregavam para judeus, né? Eles ficaram ali naquela cidadezinha lá e Deus tinha um plano, né? Ele queria que todas as pessoas daquela região, os gentios, fossem alcançados, né, através da pregação do Evangelho. E Pedro reconhece que Deus o chama para pregar para pessoas que não eram judias, né? Para que não era aquele que compartilhava da sua mesma fé. Então, nós, os gentios, fomos contemplados pela graça do Senhor aí. E Paulo, né, que ainda está naquele processo, né, de botar as suas ideias na cabeça, ainda não tinha entrado em cena. Ele ainda estava lá em estado de choque lá, estava se convertendo plenamente, recebendo discipulado, aprendendo o que é estar do lado de cá. E Pedro está fazendo o trabalho dele. Então Pedro, ele vai até a casa de Cornélio, como nós lemos no texto, e Cornélio tem um grupo grande ali de familiares, de pessoas e amigos, e Pedro começa a pregar, né? O Espírito Santo, ele trabalha na cabeça de Pedro e fala: você vai porque isso tudo que está acontecendo realmente é providência do Senhor. Pedro reconhece tudo isso e ele prega o Evangelho e todas aquelas pessoas se convertem, né? É interessante, nós não podemos perder as oportunidades que temos para testemunharmos de Cristo. Eu acho que Pedro ficou impressionado, né, de chegar lá na casa desse centurião romano e ver um monte de gente ali, né, esperando para ouvir a palavra. E o Espírito Santo
se manifesta e toca no coração de todos ali, eles são impactados e foi uma coisa maravilhosa essa conversão e todos foram batizados ali. Interessante, né? Os gentios começam a ser batizados, isso é muito bacana. O batismo nas águas é uma decisão fundamental que demonstra publicamente que o crente deixou para trás a sua velha natureza, o seu velho homem. Mas alguns vivem adiando essa decisão, né? Se você ainda não decidiu, corre para as águas. É importante, decida se batizar nas águas e ser selado, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Ser servo do Deus vivo. E todos aceitaram, né? Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Imagine os outros discípulos, né? Acho que ele foi questionado. Os apóstolos e irmãos ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor. Questionaram a Pedro acerca desse assunto. Então os outros discípulos chegaram a Pedro e falaram: Pedro, o que você está fazendo? Você está pregando para quem não é judeu, para quem não é da casa de Israel? E mais um soldado romano? Você tirou isso da onde, Pedro? Que maluquice é essa? E Pedro explica para eles, né? Pedro explica sobre tudo que tinha acontecido. E você, já tomou a decisão de se batizar? Já é batizado? Se não, corre para as águas. O batismo em águas é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. A conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoas. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na igreja de Cristo. E isso está acontecendo até hoje, né? Aconteceu comigo, aconteceu com você que está ouvindo. E graças a Deus que Deus teve essa iniciativa de nos incluir nesse plano maravilhoso de salvação. Semana que vem nós vamos estudar a respeito de Pedro, que é preso, né? O Pedro ele vai ser preso e um anjo vai tirá-lo da prisão, né? Pedro de forma maravilhosa, ele é liberto da prisão. Espero que você tenha gostado dessa lição que nós vimos aqui hoje. Compartilhe com um amigo, faça um comentário, né? Quero ouvir você. Em breve nós estaremos presencialmente estudando os detalhes de tudo aquilo que eu tenho falado, né? E que possamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Uma boa semana, que Deus abençoe os irmãos.